Quando Deus criou as mães. Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido, quase insignificante, numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim, insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz. O último dia. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado. Tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se,
pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2. Entrou no carro, deu a partida, e quando ia engatar a marcha, sentiu de novo o mal-estar. E agora, com a dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha, e uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte. A dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance. Queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria. Mas não havia mais tempo. Quantas pessoas estão vivendo hoje seu último dia de existência na Terra e não sabem disso? Quantas saem do corpo físico diariamente e deixam muitas coisas por fazer? Certamente os compromissos profissionais, a limpeza da casa, as compras, os pagamentos, outras pessoas farão. Mas as questões afetivas, as coisas do coração, somente cada um pode deixar em dia. Aquela visita a um amigo, o abraço de ternura num familiar querido, um beijo carinhoso na esposa ou esposo, uma palavra atenciosa a alguém que precisa, um tempo a mais para dedicar aos amores. Deus disse não. Nas horas difíceis, quando lembramos de rogar a Deus por seu socorro,
nem sempre sabemos interpretar a sua resposta. No entanto, a resposta sempre chega de conformidade com as nossas necessidades e merecimentos. Um homem que costumava fazer pedidos específicos a Deus, um dia conseguiu entender a sua resposta e escreveu o seguinte: Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse não. Não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você dela desistir. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus disse não. Seu espírito é perfeito e seu corpo é apenas provisório. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse não. A paciência nasce nas tribulações, não é doada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos, a felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse não. O sofrimento o separa dos apelos do mundo e o traz mais perto de mim. Eu pedi a Deus para me fazer crescer em espírito. Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus disse não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. E por fim, quando pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama, Deus disse: finalmente, você captou a ideia. Se porventura você está se sentindo triste por não ter recebido a resposta que desejava receber do Pai Criador, volte a sorrir. O sol beija o botão de flor e ela sorri. A chuva beija a terra e ela, reverdecida, sorri. O fogo funde os metais e estes, depurando-se, expressam formas para sorrir. Vai a dor, volta a esperança. Foge a tristeza, volta a alegria. Certa vez, um discípulo rogou emocionado a seu mestre: Senhor, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, vivendo neste mundo atribulado de enfermidades e violências? O mestre compassivo respondeu: quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem julgamento precipitado. Quando lograres ouvir com a paciência da minha compreensão generosa. Quando puderes falar auxiliando, sem acusação nem desculpismo. Quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires sem cansaço no caminho do bem, entre espinhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, te identificarás comigo e gozarás de felicidade e paz. O aprendiz ouviu, meditou e, levantando-se, partiu pela estrada do serviço ao próximo, disposto a conjugar o verbo amar, sem cansaço, sem ansiedade e sem receio. Se porventura você está triste por não ter recebido a resposta que desejava do Pai Criador, volte, portanto, a amar e a sorrir. Só assim vai a dor e volta a esperança, foge a tristeza e volta a alegria. Amor e renúncia. A conversa informal durante o café da manhã foi mais uma oportunidade de aprendizado para os que ouviam aquela senhora de semblante calmo e cabelos embranquecidos pelas muitas primaveras já vividas. Ela pôs o café e o leite na xícara e alguém lhe ofereceu açúcar. Mas a senhora agradeceu, dizendo que não fazia uso de açúcar. Alguém alcançou-lhe rapidamente o adoçante, por pensar que deveria estar cumprindo alguma dieta. Mas ela agradeceu novamente, dizendo que tomava apenas café com leite, sem açúcar nem adoçante dietético. Sua atitude causou admiração, pois raras pessoas dispensam o açúcar.
mas ela contou a sua história. Disse que logo depois que se casara, havia deixado de usar açúcar. Imediatamente imaginamos que deveria ser para acompanhar o marido, que por certo não gostava de doce. Mas aquela senhora, que agora lembrava com carinho do marido já falecido há alguns anos, esclareceu que o motivo era outro. Falou de como o seu jovem esposo gostava de açúcar e falou também da escassez do produto durante a Segunda Guerra Mundial. Disse que por causa do racionamento conseguiam apenas alguns quilos por mês, que mal davam para seu companheiro. Ela, que o amava muito, renunciou ao açúcar para que seu bem-amado não ficasse sem. Declarou que depois que a guerra acabou e a situação se normalizou, já não fazia mais questão de adoçar seu café e que havia perdido completamente o hábito do doce. Hoje em dia, talvez uma atitude dessas causasse espanto naqueles que não conseguem analisar o valor e a grandeza de uma renúncia desse porte. Somente quem ama verdadeiramente é capaz de um gesto nobre em favor da pessoa amada. Nos dias atuais, em que os casais se separam por questões tão insignificantes, vale a pena lembrar as heroínas e os heróis anônimos que renunciaram ou renunciam a tantas coisas para fazer a felicidade do companheiro ou companheira. Nesses dias em que raros cônjuges abrem mão de uma simples opinião em prol da harmonia do lar, vale lembrar que a vida a dois deve ser um exercício constante de renúncia e abnegação. Não estamos falando de anulação, nem de subserviência de um ou de outro, mas simplesmente da necessidade de relevar ou tolerar os defeitos um do outro. Não é preciso chegar ao ponto de abrir mão de algo de que se goste por mero capricho ou exigência do cônjuge. Mas se pudermos renunciar a algo para que nosso amor seja feliz, essa será uma atitude de grande nobreza de nossa parte. Afinal de contas, o verdadeiro amor é feito de renúncia e abnegação. Senão, não é amor, é egoísmo. Se entre aqueles que optaram por dividir o lar, o leito e o carinho a dois não existir tolerância, de quem podemos esperar tal virtude? Se você ainda não havia pensado nisso, pense agora. Pense que quando se opta por viver as experiências do casamento, decide-se por compartilhar uma vida a dois, e isso quer dizer, muitas vezes, abrir mão de alguns caprichos em prol da harmonia do lar. Se você só se deu conta disso depois que já havia se casado, lembre-se de que a convivência é uma arte e um desafio que merece ser vivida com toda dedicação e carinho. Pois quando aprendermos a viver em harmonia dentro do lar, estaremos preparados para viver bem em qualquer sociedade. O matrimônio é uma sociedade de ajuda mútua, cujos bens são os filhos, espíritos com os quais nos encontramos vinculados pelos processos e necessidades da evolução. Ter filhos e ser pai. Você tem filhos? Se a resposta for positiva, então responda: você é pai. Ora, alguns pensarão que ter filhos e ser pai é a mesma coisa, mas uma reflexão mais detida nos mostrará a diferença. Para ter filhos, basta estar apto à reprodução e entregar-se à conjunção carnal para procriar. Para ser pai, é preciso alguns cuidados a mais. Há pouco tempo, uma revista tratou do assunto retratando algumas dificuldades, principalmente com relação a empresários e executivos que têm filhos e que não são pais. Geralmente, chegam em casa e não se dão conta de que já saíram dos seus escritórios. Esquecem-se de sintonizar os sentimentos afetivos e continuam dando ordens, como se a esposa fosse a secretária e os filhos seus subalternos. Não mudam nem o tom de voz. Uma estatística da revista Fortune atesta a dramática dimensão desse problema. Revela que filhos de empresários e executivos de alto nível apresentam graus de desajustes bem maiores que os dos outros pais, inclusive os de famílias financeiramente menos abastadas. No livro The Parent's Handbook,
ou Manual dos Pais, em português, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, 2 especialistas tratam do tema com grande competência. Estabelecem, entre outras coisas, 7 regras básicas para se ser um bom pai. Primeira, comporte-se naturalmente. Dê atenção na medida certa. Se você exagerar com frequência, quando por qualquer motivo reduzir sua atenção, seu filho se sentirá desprezado. Segunda, diga sempre a seu filho que você o ama, principalmente quando ele não espera esse tipo de declaração. Não economize nos gestos. Beijos, carinhos, abraços, emoção, muitas vezes valem mais que uma dezena de atitudes. Terceira, vale mais encorajar do que repreender, incentivar do que premiar, dizer com sinceridade: eu confio na sua capacidade de decisão, eu aposto no seu discernimento. Quarta, ouça seu filho, talvez a mais importante das recomendações. Aprenda a ouvir o que ele tem a dizer. Ouça tudo e até o fim. Não interrompa, não conclua, nem o obrigue a concluir no meio do relato. Mais do que a sua opinião, ele quer contar para você. Quinta, mesmo diante de uma aparente falta grave, procure não criticá-lo duramente. Deixe que ele lhe dê as próprias razões. Se você não se convencer, tente refletir em conjunto, ajudando-o a perceber o que o levou a errar, tornando-o capaz de identificar o erro. Sexta, por mais certeza que você tenha do que vai acontecer, nos casos que não ponham em risco a integridade de seu filho, permita que ele experimente e conclua por si mesmo. O melhor aprendizado ainda é o da própria experiência. Sétima, trate seu filho com a mesma educação e cordialidade que você reserva para seus amigos. Agindo assim, por certo, ele acabará se tornando o melhor de todos os seus amigos. Não se resumem aqui todas as regras para se ser um bom pai, mas aqueles que as observarem já terão dado passos largos no caminho que a todas as outras conduz. Todo filho é empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais, para a oportuna devolução ao genitor celeste. A sabedoria do samurai. Conta-se que perto de Tóquio, capital do Japão, vivia um grande samurai. Já muito idoso, ele agora se dedicava a ensinar o Zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, apareceu por ali um jovem guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos. Era famoso por usar a técnica da provocação. Utilizando-se de suas habilidades para provocar, esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de inteligência e agilidade, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Assim que soube da reputação do velho samurai, propôs-se a não sair dali sem antes derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os discípulos do samurai se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da pequena cidade, e diante dos olhares espantados, o jovem guerreiro começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas, fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu sereno e impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato de o mestre ter aceitado calado tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós?
O sábio ancião olhou calmamente para os alunos e, fixando o olhar num deles, lhe perguntou: se alguém chega até você com um presente e lhe oferece, mas você não o aceita, com quem fica o presente? Com quem tentou entregá-lo, respondeu o discípulo. Pois bem, o mesmo vale para qualquer outro tipo de provocação, e também para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Por essa razão, a sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma se você não o permitir. Sempre que alguém tentar tirá-lo do sério, lembre-se da sábia lição do velho samurai. Lembre-se ainda que seus atos lhe pertencem. Só você é responsável pelo que pensa, sente ou faz. Só você e mais ninguém pode permitir que alguém lhe roube a paz ou perturbe a sua tranquilidade. Foi por essa razão que Jesus afirmou que só lobos caem em armadilhas para lobos. Assim, aceitar provocações ou deixar que fiquem com quem nos oferece é uma decisão que cabe exclusivamente a cada um de nós. Pensemos nisso. A grandeza da amizade. Você já pensou na grandeza da amizade? Diz um grande pensador que quem encontra um amigo encontra um tesouro valioso. A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas almas que vivem sobre a face da terra. Ela está presente nos lares e fora deles, na convivência diária das criaturas. A amizade é tão importante que já foi comparada a muitas coisas de valor. Um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas. E aqueles que não têm amigos, ele compara com os cometas, que vêm e vão, mas não permanecem, nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim: há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam. As estrelas permanecem, o sol permanece. Passam-se anos, milhões de anos, e as estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há muita gente como os cometas, que passa pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente sem amigos. Gente que apenas passa sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Assim são as pessoas que vivem na mesma família e que passam um pelo outro sem ser presença. O importante é ser como as estrelas, permanecer, clarear, estar presente, ser luz, ser calor, ser vida. Ser amigo é ser estrela. Podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a marca da amizade fica no coração. Corações que não querem enamorar-se de cometas, que apenas atraem olhares passageiros e passam. São muitas as pessoas cometas. Passam, recebem as palmas e desaparecem. Ser cometa é ser companheiro apenas por instantes. É explorar os sentimentos humanos. A solidão de muitas pessoas é consequência de não poderem contar com alguém. É resultado de uma vida de cometa. Ninguém fica. Todos passam uns pelos outros. Há muita necessidade de criar um mundo de pessoas estrelas. Aquelas com as quais todos os dias podemos contar. Todos os dias ver a sua luz e sentir o seu calor. Assim são os amigos estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são presença. São coragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos de escuridão. São segurança nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, neste mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio, mas acima de tudo, uma recompensa. É nascer e ter vivido, e não apenas existir.
E você? É cometa ou é estrela? Enquanto o desejo é chama que se consome e deixa um vazio nas almas, a amizade é bênção que alimenta e sustenta em todos os momentos da vida. Quem compartilha apenas do desejo corre o risco de ficar só, tão logo o desejo cesse. Mas quem divide a amizade tem a certeza de que nunca estará sozinho. É por essas e outras razões que a amizade é sempre comparada às coisas belas e de grande valor. Pode ser comparada a um tesouro, a uma flor perfumada que jamais emurchece, a uma estrela que aquece e vivifica, ou com a luz que jamais se apaga. O importante mesmo é ter amigos ou ser amigo de alguém, porque só assim teremos a certeza de que nunca estaremos desamparados. Almas enamoradas. Geralmente é na juventude do corpo que temos despertado o interesse em buscar o sexo oposto para compartilhar dos nossos sonhos. Quando encontramos a alma eleita, o coração parece bater na garganta e ficamos sem ação. Elaboramos frases perfeitas para causar o impacto desejado, a fim de não sermos rejeitados. Então tudo começa. O namoro é o doce encantamento. Logo começamos a pensar em consolidar a união e nos preparamos para o casamento. Temos a convicção de que seremos eternamente felizes. Nada nos impedirá de realizar os sonhos acalentados na intimidade. Durante a fase do namoro, é como se estivéssemos no cais observando o mar calmo que nos aguarda e nos decidimos por adentrar na embarcação do casamento. A embarcação se afasta lentamente do cais e os primeiros momentos são de extrema alegria. São os minutos mais agradáveis. Tudo é novidade. Mas como no casamento de hoje observa-se a presença do ontem, representada por almas que se amam ou se detestam, nem sempre o suave encantamento é duradouro. Tão logo os cônjuges deixam cair as máscaras, afiveladas com o intuito de conquistar a alma eleita, a convivência torna-se mais amarga. Isso acontece por estar juntos espíritos que ainda não se amam verdadeiramente, que é o caso da grande maioria das uniões em nosso planeta. Assim sendo, tão logo a embarcação adentra o alto mar e os cônjuges começam a enfrentar as primeiras tempestades, o primeiro impulso é de voltar ao cais, mas ele já está muito distante. O segundo impulso é o de pular fora da embarcação, e é o que muitos fazem. E como um dos esposos ou os dois tem seus sonhos desfeitos, logo começam a imaginar que a alma gêmea está se constituindo em algema e desejam ardentemente libertar-se. E o que geralmente fazem é buscar outra pessoa que possa atender suas carências. Esquecem-se dos primeiros momentos do namoro, em que tudo era felicidade, e buscam outras experiências. Alguns se atiram aos primeiros braços que encontram à disposição, para logo mais sentir novamente o sabor amargo da decepção. Tentam outra e outra mais, e nunca acham alguém que consolide seus anseios de felicidade. Conseguem somente infelicitar e infelicitar-se a si mesmos na busca de algo que não encontram. Se a pessoa com quem nos casamos não era bem o que esperávamos, lembremo-nos de que se a escolha foi feita pelo coração, sem outro interesse qualquer, é com essa pessoa que precisamos conviver para aparar arestas. Lembremo-nos de que na Terra não há ninguém perfeito e que nossa busca por esse alguém será em vão. E se houvesse alguém perfeito, esse alguém estaria buscando alguém também perfeito, que certamente não seríamos nós.
Você sabia que os casamentos são programados antes do berço? Nós planejamos antes de nascer se vamos ou não casar, com quem iremos nos casar e quem serão nossos filhos. Assim, temos o cônjuge que merecemos e o melhor que as leis divinas estabeleceram para nós. Dessa forma, busquemos amar intensamente a pessoa com quem dividimos o lar, pois é só assim que conseguiremos alcançar a felicidade que tanto almejamos. Os girassóis. Você já viu um girassol? Trata-se de uma flor amarela muito grande que gira sempre em busca do sol. E é por essa razão que é popularmente chamada de girassol. Quando uma pequena e frágil semente dessa flor brota em meio a outras plantas, procura imediatamente pela luz solar. É como se soubesse instintivamente que a claridade e o calor do sol lhe possibilitarão a vida. E o que aconteceria à flor se a colocássemos em uma redoma bem fechada e escura? Certamente, em pouco tempo, ela morreria. Assim como os girassóis, nosso corpo físico também necessita da luz e do calor solar, da chuva e da brisa para nos manter vivos. Mas não é só o corpo físico que precisa de cuidados para prosseguir firme. O espírito igualmente necessita da luz divina para manter acesa a chama da esperança. Precisa do calor do afeto, da brisa da amizade, da chuva de bênçãos que vem do alto. Todavia, é necessário que façamos esforços para respirar o ar puro, acima das circunstâncias desagradáveis que nos envolvem. Muitos de nós permitimos que os vícios abafem a nossa vontade de buscar a luz e definhamos dia a dia como uma planta mirrada e sem vida. Ou então, nos deixamos enredar nos cipoais da preguiça e do desânimo e ficamos a reclamar da sorte sem fazer esforços para sair da situação que nos desagrada. É preciso compreender os objetivos traçados por Deus para a elevação de seus filhos, que somos todos nós. E para que possamos crescer de acordo com os planos divinos, o Criador coloca à nossa disposição tudo o de que necessitamos. É o amparo da família que nos oferece sustentação e segurança em todas as horas. A presença dos amigos nos momentos de alegria ou de tristeza, a nos amparar os passos e a nos impulsionar para a frente. São as possibilidades de aprendizado que surgem a cada instante da caminhada, tornando-nos mais esclarecidos e preparados para decidir qual o melhor caminho a tomar. Mas o que acontece conosco quando nos fechamos na redoma escura da depressão ou da melancolia e assim permanecemos por vontade própria? É possível que em pouco tempo nossas forças esmoreçam e não nos permitam sequer gritar por socorro. Por essa razão, devemos entender que Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós e que para alcançá-lo é preciso buscar os recursos disponíveis. É preciso imitar os girassóis, buscar sempre a luz, mesmo que as trevas insistam em nos envolver. É preciso buscar o apoio da família nos momentos em que nos sentimos fraquejar. É preciso rogar o socorro dos verdadeiros amigos quando sentimos as nossas forças enfraquecendo. É preciso, acima de tudo, buscar a luz divina, que consola e esclarece, ampara e anima em todas as situações. Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e o convite da depressão rondar-te a alma, imita os girassóis e busca respirar o ar puro acima das circunstâncias desagradáveis. Quando as dificuldades e os problemas se fizerem insuportáveis, tentando sufocar-te a disposição para a luta, lembra-te dos girassóis e busca a luz divina através da oração sincera.
O tempo. Um autor desconhecido escreveu certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: "Fujam todos, a ilha vai ser inundada." Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza apavorada, ele pediu: "Riqueza, leve-me com você." Ao que ela respondeu: "Não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você." Passou então a vaidade e ele disse: "Dona Vaidade, leve-me com você." "Sinto muito, mas você vai sujar meu barco." Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: "Senhora Tristeza, posso ir com você?" "Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha." Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse: "Sobe, amor, que eu te levo." O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria: "Dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou?" Ela respondeu: "O tempo." "O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui?" "Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, por sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra no correr dos anos que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Tempo de plantar e de colher. Tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar. Tempo de chorar e de sorrir. Tempo de espalhar pedras e de juntá-las. Tempo de abraçar e de se afastar. Há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz, mas sempre é tempo de amar. A honra também se ensina. É comum em nossos dias ouvirmos reclamações por parte de pessoas que se sentiram desrespeitadas em seus direitos. É o médico que marca uma hora com o paciente ou deixa esperando por longo tempo sem dar satisfação. É o advogado que assume uma causa e depois não lhe dá o encaminhamento necessário, deixando o cliente em situação difícil. É o contador que se compromete perante a empresa em providenciar todos os documentos exigidos por lei e, passados alguns meses, a empresa é autuada por irregularidades que este diz desconhecer. É o engenheiro que toma a responsabilidade de uma obra que mais tarde começa a ruir sem que este assuma a parte que lhe diz respeito.
É o político que faz muitas promessas e depois de eleito ignora a palavra empenhada junto aos seus eleitores. Esses e outros tantos casos acontecem com frequência nos dias atuais. É natural que as pessoas envolvidas em tais situações exponham a sua indignação junto à sociedade e reclamem os seus direitos perante a justiça. Todavia, vale a pena refletir um pouco sobre a origem dessa falta de honradez por parte de alguns cidadãos. Temos de convir que todos eles passaram pela infância e, em tese, podemos dizer que não receberam as primeiras lições de honra como deveriam. Quando os filhos são pequenos, não damos a devida importância às suas más inclinações, ou o que é pior, as incentivamos com o próprio exemplo. Se nosso filho desrespeita os horários estabelecidos, não costumamos cobrar dele a devida atenção. Se prometem alguma coisa e não cumprem, não lhes falamos sobre o valor de uma palavra empenhada. Ademais, há pais que são os próprios exemplos de desonra. Prometem e não cumprem. Dizem que vão fazer e não fazem. Falam, mas a sua palavra não vale nada. É importante que pensemos a respeito das causas antes de reclamar dos efeitos. É imprescindível que passemos aos filhos lições de honradez. Ensinar aos meninos que as filhas dos outros devem ser respeitadas, tanto quanto suas próprias irmãs. Ensinar que a palavra sempre deve ser honrada por aquele que a empenha. Ensinar o respeito aos semelhantes, não os fazendo esperar horas e horas para só depois atender, como se estivéssemos fazendo um grande favor. Enfim, ensinar-lhes a fazer aos outros o que gostariam que os outros lhes fizessem, conforme orientou Jesus. Pense nisso. Não há efeito sem causa. Todo efeito negativo tem uma causa igualmente negativa. Por essa razão, antes de reclamar dos efeitos, devemos pensar se não estamos contribuindo com as causas, direta ou indiretamente. Pensemos nisso. A flor da honestidade. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura." E a filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo
sejam costumes, amizades, relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, a retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com a flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado, e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Amor sem correntes. Em seu livro O Profeta, Khalil Gibran fala do matrimônio com grande sabedoria. Vamos comentar algumas frases a fim de retirar delas ensinamentos úteis. Referindo-se ao casal, diz Gibran: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Desconhecendo ou ignorando essa importante orientação, muitos casais transformam o amor em verdadeiras cadeias para ambas as partes. O amor deve ser espontâneo, não pode ser motivo de brigas e exigências descabidas. O amor compreende, não deve se constituir em grilhões que prendem e infelicitam. Por vezes, em nome do amor, nós queremos que nosso companheiro ou companheira faça somente o que julgamos por bem. Só corta o cabelo quando permitimos. Só pode usar as roupas que aprovamos. Só sai se for em nossa companhia e não pode violar as regras estabelecidas pelo nosso egoísmo para evitar brigas. Isso não é amor, é prisão. Amar sem escravizar, eis o grande desafio. E o profeta aconselha: dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Isso significa dizer que devemos compartilhar, ser gentil, dar do nosso pedaço, mas sem exigir nada em troca. É comum depois da gentileza vir a cobrança. Fazemos um favor e esperamos logo alguma recompensa. Pretendemos tirar alguma vantagem. Dividir o pão, sim, mas não comer do mesmo pedaço. Isso quer dizer deixar ao outro o direito que lhe cabe do pedaço. E Gibran continua: cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. É importante compartilhar, mas saber respeitar a individualidade um do outro, sem invadir a intimidade da pessoa amada. Há pessoas que, se pudessem, controlariam até mesmo o pensamento do seu par, a ponto de torná-lo a sua própria sombra. Isso não é amor, é extremado desejo de posse.
Mais uma vez Khalil Gibran aconselha: vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Grande ensinamento podemos retirar daí, pois a comparação é perfeita. Viver juntos, mas cada um respeitar o espaço do outro. O lar é um templo que deve ser sustentado por duas colunas, cada uma na sua posição para que realmente haja apoio. Se as colunas se aconchegam em demasia, o templo pode desabar. Por isso, o profeta recomenda: vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia. O amor tem por objetivo a união e não a fusão dos seres. Não se pode querer viver a vida do outro, controlar os gostos e até mesmo os desgostos da pessoa com quem nos casamos. É preciso que cada um cresça e permita o crescimento do outro, sem fazer sombra um para o outro. Se os casais observassem esses pequenos, mas eficientes conselhos, certamente teriam uma convivência mais harmônica e mais agradável. Pense nisso. O verdadeiro amor é aquele que compreende, perdoa, renuncia. Em nome do amor devemos estender a mão para oferecer apoio e não para acorrentar. Quem ama propicia segurança, confiança e afeto. Lembre-se de que a pessoa com quem você convive não lhe pertence. É uma alma em busca do próprio aperfeiçoamento, tanto quanto você. Lembre-se também que beijos e abraços só têm valor se não forem cobrados. E por fim, guarde a recomendação do profeta: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Pense nisso. Acreditar e agir. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginavam a forma de chegar até o outro lado, onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu o que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar, e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade: agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes,
é preciso remar contra a maré. Gandhi tinha uma meta: libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou e agiu, e superou a meta inicial, socorrendo pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender os nativos no mais completo anonimato. Como estes, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. E você? Está remando com firmeza para atingir a meta a que se propôs? Se o barco da sua autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomar uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. Lembre-se que só você poderá acioná-lo, utilizando-se dos 2 remos: agir e acreditar. Caso você ainda não tenha uma meta traçada ou deseje refazer a sua, considere alguns pontos. Verifique se os caminhos que irá percorrer não estarão invadindo a propriedade de terceiros. Se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho, do ódio. E antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas essas precauções, siga em frente e boa viagem. Autoridade, responsabilidade. Quanto pesa a responsabilidade de um cargo? Observa-se que muitos perseguem nomeações para cargos e disputam com ardor lugares que lhes conferirão autoridade sobre os outros. Contudo, quando assumem postos de comando, esquecem-se dos objetivos reais para os quais foram ali colocados, passando a agir em seu próprio favor. Tal posição nos recorda a história de um homem que foi nomeado mandarim, uma espécie de conselheiro na China. Envaidecido com a nova posição, pensou em mandar confeccionar roupas novas. Seria um grande homem agora, importante. Um amigo lhe recomendou que buscasse um velho sábio, um alfaiate especial, que sabia dar a cada cliente o corte perfeito. Depois de cuidadosamente anotar todas as medidas do novo mandarim, o alfaiate lhe perguntou há quanto tempo ele era mandarim. A informação era importante para que ele pudesse dar o talhe perfeito à roupa. Ora, perguntou o cliente, o que isso tem a ver com a medida do meu manto? Paciente, o alfaiate explicou. A informação é preciosa. É que um mandarim recém-nomeado fica tão deslumbrado com o cargo que anda com o nariz erguido, a cabeça levantada. Nesse caso, preciso fazer a parte da frente maior que a de trás. Depois de alguns anos, está ocupado com seu trabalho e os transtornos advindos de sua experiência. Torna-se sensato e olha para diante para ver o que vem em sua direção e o que precisa ser feito em seguida. Para esse, costura um manto de modo que fiquem igualadas as partes da frente e a de trás. Mais tarde, sob o peso dos anos, o corpo está curvado pela idade e pelos trabalhos exaustivos, sem falar na humildade que adquiriu pela vida de esforços. É o momento de eu fazer o manto com a parte de trás mais longa. Portanto, preciso saber há quanto tempo o senhor está no cargo, para que a roupa lhe assente perfeitamente. O homem saiu da loja pensando muito mais nos motivos que levaram seu amigo a lhe indicar aquele sábio alfaiate, e menos no manto que viera encomendar.
Cargos, funções, são sempre responsabilidades que nos são oferecidas pela divindade para nosso progresso. Não há motivo para vaidade, acreditando-se superior ou melhor que os outros. Quando Pilatos assegurou a Jesus que tinha o poder de vida e morte, e que em suas mãos estava o destino de suas horas seguintes, o mestre alertou-o, dizendo: Procurador, a autoridade de que desfrutas não é tua, foi-te concedida e poderá ser-te retirada. De fato, isso veio a acontecer. Apenas poucos anos após a morte de Jesus, o poder de Roma retirou do procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, toda a autoridade. Ele perdeu o cargo, o prestígio e tudo o que acreditava fosse eterno em suas mãos. Toda autoridade deve se centralizar no amor e na vida exemplar, a fim de se fazer real. A autoridade de que nos vejamos investidos deve ser exercida sem jamais ferir a justiça. No desempenho dos nossos deveres, recordemos que só uma autoridade é soberana: aquela que procede de Deus, por ser a única legítima. Você está no leme. Quando vemos em alto mar uma embarcação navegando ao sabor do vento, o que nos vem à mente? Por suposição, diremos que é um barco à deriva, sem mãos fortes para conduzir o leme. Todavia, quando o timoneiro assume o seu posto, a embarcação segue o rumo que ele definir. Assim também acontece com a barca das nossas existências. Se deixamos que os ventos e tempestades definam os rumos que deveremos seguir, fatalmente teremos surpresas desagradáveis pela frente. Se, ao contrário, seguramos o leme e conduzimos a barca guiando-nos pela bússola da razão e dos sentimentos nobres, certamente chegaremos a um porto seguro. Há pessoas que navegam os mares da existência sem se preocupar com a direção que tomam. São facilmente empurradas pelos ventos da cobiça, da ambição desmedida, dos prazeres enganadores, da vaidade sem limites. E quando sentem que perderam o rumo, se desesperam e se revoltam contra Deus e contra todos, tentando justificar a falta de cuidados e de previdência. Há os que se dizem fracos para conduzir o leme e deixam que o barco adentre a neblina escura da depressão, da melancolia, do desespero e, por fim, mergulham nos abismos do suicídio. Esses terão que emergir mais cedo ou mais tarde, suportando as dores dos ferimentos graves provocados pela queda infeliz e inconsequente. Há ainda aqueles que querem chegar ao destino em primeiro lugar. Atropelam os demais navegadores, destroem suas barcas e não se importam com o que venha a acontecer com os demais. Queimam o combustível da saúde, usam de má fé para conseguir a melhor posição, empenham a dignidade por um lugar de destaque. Esses não vão muito longe sem graves prejuízos. Mas nesse grande mar da vida, há navegantes previdentes e sábios que seguem com cuidado e perseverança. O barco das suas existências jamais fica à deriva. Resistem com bravura às tempestades mais ameaçadoras e não se deixam levar pelos ventos fortes do desespero. Sabem que cada um deve conduzir sua embarcação e, ao mesmo tempo, ajudar os demais navegantes para que todos cheguem bem ao destino. Pense nisso. Você está no leme. Você, e somente você, conduz a sua embarcação.
Seus atos lhe pertencem, seus vícios, suas virtudes. O barco da sua vida seguirá pela rota que você traçar. E jamais se esqueça de que a sua felicidade espera por você em algum porto de luz que lhe foi destinado pelo grande timoneiro de todas as almas, que é o Criador do Universo. Pense nisso.